boa tarde a todos. Me chamo Juliana, sou enfermeira, atuo aqui na Secretaria de Saúde de Joinville. E quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, apresentando o projeto FASUS, nesse mês, que é o mês de prevenção do AVC. Dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Prevenção do AVC. E ao longo da minha apresentação, vocês vão entender o porquê eu faço esse link de estar aqui falando do FASUS neste mês. Sou enfermeira, especialista em neurociências, mais de 15 anos de experiência em pronto-socorro e principalmente no atendimento a pacientes com AVC, e com experiência também no projeto do Joinvasc, que é um banco epidemiológico de casos de AVC aqui em Joinville. Então, por muitos anos trabalhei com os dados de AVC, e é um tema que eu gosto muito de falar. E nos últimos 4 anos tenho me dedicado, então, ao projeto FASUS, aqui na atenção básica aqui de Joinville, né? Então, o tema principal que eu vou apresentar é o projeto FASUS, que é o rastreio da fibrilação atrial assintomática na atenção básica, né? O objetivo, então, deste projeto, que ao longo da apresentação eu vou esclarecendo dúvidas, vocês podem ir sinalizando, colocando no chat para a gente poder fazendo uma interação no final, né? Mas o objetivo do projeto FASUS é prevenir o AVC cardioembólico causado pela fibrilação atrial. Então, inicialmente, eu vou fazer uma contextualização, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, é uma das doenças que mais mata e mais incapacita no mundo, e a World Stroke Organization, então, diz que a cada 4 pessoas ao longo de sua vida, uma das 4 poderão ter um AVC ao longo da vida, né? Então, por isso, reforçando que dia 29/10 é o Dia Mundial da Prevenção do AVC, e que muitas ações estão sendo realizadas, né, para focar aí na prevenção dessa doença que tanto mata e tanto incapacita. Então, aqui são dados de 2019, mas não tivemos grandes mudanças. O AVC continua sendo a principal causa de morte, né, a segunda principal causa de morte no mundo, dentre das 10 principais causas, né, perdendo apenas para o infarto agudo do miocárdio. E entre as 10 doenças que mais causam incapacidade ajustado, então, pelos anos de vida, o AVC fica em terceiro lugar, né, nessa posição. Isso são duas informações que acabam corroborando, né, com a importância de se pensar projetos de prevenção para o AVC, né? Então, existem 2 tipos de AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é aquele que representa 85% de todos os casos de AVC, e 15% então ficam com um AVC hemorrágico. Nesta figura, eu trago para vocês, ilustrando, que é um acidente vascular cerebral isquêmico, né? Então, a imagem mostra ali uma artéria ocluída, que no caso do AVC isquêmico, ele pode ser ocasionado por um coágulo, né, um trombo, ou uma placa de gordura. Então, logo mais à frente, vocês vão entender o porquê que a fibrilação atrial é um fator de risco para o AVC, né? Pensando neste coágulo que possa vir a obstruir a artéria e causar o acidente vascular cerebral. Então, como eu já falei anteriormente, né, o AVC é a principal causa de incapacidade em adultos. Porém, né, 90% de todos os casos de AVC que ocorrem no mundo poderiam ser evitados com ações simples de prevenção, que iniciam na nossa casa, no nosso domicílio, né, com a prática de uma alimentação saudável, com a instituição aí de caminhadas, atividade física, né? Isso então depende de nós, de ter essa prática de saúde para evitar um AVC, um infarto, o IAM, né? Também, que tem os mesmos fatores de riscos que o AVC. E também lembrando que na atenção básica é a primeira porta de entrada e é onde ocorre as maiores práticas e ações para a prevenção dessas doenças crônicas, né? Então, 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com ações realizadas no domicílio, mas também com ações realizadas pela atenção básica, como a verificação da pressão arterial, o controle e o monitoramento da
da pressão, o controle e monitoramento do paciente diabético, os programas de tabagismo, que também é um fator de risco bem importante, né, o tabagismo para o AVC. Então, só lembrando que a APS é a nossa porta de entrada para a prevenção do AVC. Esses são dados aqui de Joinville, são os dados de 2023, do nosso registro epidemiológico de AVC aqui do município, que é um banco de dados que a gente tem a coleta sistemática dos casos de AVC que ocorrem no município. Então, o paciente que teve um AVC no hospital público, no hospital privado, ele entra para esse banco de dados para que o município tenha um panorama da situação do AVC no município. Esse banco de dados existe há mais de 15 anos, o Joinvasc, e os dados de 2023, então, mostraram que ocorreram 1.018 casos de AVC no município e 157 casos de ataque isquêmico transitório, que é aquele pré-AVC, que é aquele caso do AIT que ocorre o sintoma e que o paciente recupera em 24 horas, não deixando sequelas, né? Então, são os conhecidos ataques isquêmico transitório. Porém, um alerta, né, que todo paciente que teve um AIT poderá, ao longo dos próximos 90 dias, desenvolver um AVC. Então, por isso a importância de ficar atento também a esses casos de AIT. Do total de pacientes internados com AVC aqui no município em 2023, então 189 ficaram gravemente incapacitados, né, ficaram com alguma sequela motora, sequela para fala, né, ficaram totalmente dependentes de um familiar, de um cuidador, né, e quando não, acamados, e gerando esse impacto, né, na vida da pessoa. E 133 pessoas morreram em decorrência do AVC. Bom, aqui são dados de uma pesquisa realizada com os dados do Joinvasc ao longo desses anos, entre 95 e 2013, são dados de incidência no município, então, dos casos de AVC. E o que esse estudo mostra, então, que houve uma redução significativa na incidência do AVC no município, né, de 37% ao longo desses anos. Além de mostrar essa queda da incidência, esse estudo traz informações de como a prevenção ela é efetiva e ela reduz o caso de incidência, mas também traz a importância da organização de uma linha de cuidado, da organização do tratamento da fase aguda do AVC e da instituição de uma unidade de AVC especializada no cuidado do paciente com AVC e na importância também desse monitoramento depois da alta, né? O banco de dados do Joinvasc faz esse monitoramento 5 anos após a alta do paciente. Então, o paciente fica sendo monitorado com ligações por essa equipe do Joinvasc para evitar que ele tenha uma recorrência. Então, toda essa organização do sistema, né, auxilia ou ajuda na redução dos casos novos, né, que é a incidência, então. E um outro estudo realizado também com dados do banco de dados aqui do Joinvasc mostrou que dados de 2015 mostraram que do total de casos de AVC que ocorreram no município, 22% desses casos foram AVC cardioembólico. O que é o AVC cardioembólico? É um AVC isquêmico causada por alguma condição cardíaca, seja uma fibrilação atrial, seja uma miocardite, algum fator que possa contribuir para um evento cardioembólico que leve a um AVC, né? Então, por isso o AVC cardioembólico. Então, 22% dos casos de AVC em 2015 foram AVC cardioembólico. Desses 22%, 60% deles foi por fibrilação atrial, né? Então, dentro de todas as condições cardíacas que levaram ao AVC isquêmico, 60% delas foi identificado nesse estudo que era por fibrilação atrial. Porém, 47% dos pacientes que internaram com AVC secundário a uma fibrilação atrial não sabiam que tinham a fibrilação atrial. E 53% das pessoas que sabiam que tinham, infelizmente, ou não estavam usando o anticoagulante, 72% delas,
ou dos casos que estavam em uso de anticoagulação, 100% dos pacientes não estavam dentro do alvo preconizado para o alvo terapêutico dos pacientes em uso de anticoagulação. Ou seja, nenhum dos pacientes que internou por AVC, que foi por conta da fibrilação atrial, estavam usando o anticoagulante corretamente e aqueles que estavam usando não estavam dentro do alvo. Então, isso acendeu um alerta para a equipe aqui de Joinville por conta da fibrilação atrial. O que é a fibrilação atrial, então? A fibrilação atrial é quando o nosso átrio, quando as câmeras superiores do coração, os átrios, não batem no ritmo correto e o átrio treme ou vibra, né? Ele não faz uma contração efetiva e esse ritmo irregular faz com que gere pequenos coágulos dentro do átrio, levando a um deslocamento desse pequeno coágulo pela nossa corrente sanguínea, chegando no cérebro e obstruindo uma artéria. E aí, então, causando o AVC isquêmico cardioembólico por fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial é quando o nosso ritmo cardíaco não está batendo no compasso, né? Ele está fora do ritmo, tornando o ritmo cardíaco irregular. E como descobrir, então, a fibrilação atrial, né? Basicamente, palpando o pulso, né? E é um exame, faz parte do nosso exame físico, nós enfermeiros, né? Os profissionais médicos, profissionais da área da saúde, faz parte do exame físico, checar a pressão arterial, checar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Entretanto, muitas vezes o ritmo cardíaco, às vezes, não é checado, ou se não é anotado no prontuário, enfim. E ele é simples de ser checado, né? Então, de forma manual, 1 minuto, checando o ritmo cardíaco. Chequei o ritmo cardíaco, identifiquei que esse ritmo está irregular, o ideal, né, o indicado é que esse paciente seja encaminhado para um eletrocardiograma. E após o laudo desse eletrocardiograma, se esse laudo vier com fibrilação atrial, então iniciar o tratamento adequado com anticoagulação ou o tratamento indicado pelo médico, né? Então aqui entra na conduta médica, mas seria basicamente, né, checar o pulso, na identificação de um pulso irregular, iniciar o tratamento adequado. Então, a partir desse estudo realizado lá com dados de 2015, que identificou que o principal fator dos AVCs cardioembólicos era a fibrilação atrial, e que a fibrilação atrial pode ser identificada, pode ser tratada para justamente evitar um AVC, que nasceu, né, que surgiu o projeto FASUS. O que é o FASUS? FA de fibrilação atrial e SUS de SUS, de aplicar um projeto de rastreamento e tratamento da fibrilação atrial assintomática no SUS, em pessoas com idade acima de 60 anos. Por que eu falo isso, acima de 60 anos? Porque a expectativa de vida no Brasil e no mundo, ela vem avançando, né? Então, a gente tem mais idosos, mais pessoas idosas e saudáveis. Porém, assim como avança a expectativa de vida, também avança os casos de AVC e de fibrilação atrial, né? Praticamente os fatores de riscos, tanto para AVC quanto fibrilação atrial, são os mesmos. Destacando aqui que a fibrilação atrial é um fator de risco para o AVC, né? E um outro estudo realizado também aqui pela equipe mostrou que o AVC isquêmico cardioembólico, ele é mais custoso, né? Ele tem mais tempo de internação para esse paciente, ele é mais grave, as pessoas morrem mais por conta desse AVC, ele é altamente catastrófico, né? Então, e o custo dele é o dobro de um tratamento de um outro tipo de AVC. Então, esse também foi um estudo realizado aqui. Então, com todo esse contexto da expectativa de vida, desse estudo de 2015, que mostrou que a fibrilação atrial era um fator de risco para o AVC, que aquelas internações, aqueles casos de AVC foram causados por uma fibrilação atrial, e esse estudo que comprovou, então, que o AVC cardioembólico por fibrilação atrial é mais custoso para o sistema de saúde, seja público ou suplementar, ele é mais custoso, então surgiu
a proposta, né, foi elaborado esse projeto FASUS. Bom, e quais são os objetivos, então, do FASUS, né? Basicamente é rastrear a fibrilação atrial assintomática em idosos acima de 60 anos. Onde? Na atenção básica. A atenção básica é a porta de entrada do SUS, é o primeiro contato que o usuário tem com a rede, né? É onde acontece a prevenção, a promoção da saúde, e, de fato, ela pode ser... esse idoso pode ser monitorado, né, pela atenção primária. Então, o objetivo principal é rastrear a fibrilação atrial em idosos acima de 60 anos. Se o ritmo der irregular, então, confirmar através do eletrocardiograma. Se for uma fibrilação atrial, iniciar a anticoagulação, com o objetivo principal, que é prevenir o AVC cardioembólico, o AVC isquêmico cardioembólico. É só eu voltar aqui um pouquinho, porque eu tenho que destacar que quem elaborou esse projeto foi o Dr. Norberto Cabral, um pesquisador. Na época, em 2018, ele era professor na Univille, então ele elaborou esse projeto junto na Univille e trouxe como uma proposta para a Secretaria de Saúde aqui de Joinville. Então, a gente tem hoje um acordo de cooperação entre a instituição da Univille com a Secretaria de Saúde para desenvolver o projeto. Aí, em 2019, infelizmente, ocorreu uma fatalidade e a gente perdeu o Dr. Norberto Cabral. Bom, como que ele está estruturado, o projeto do FASUS, né? Então, ele foi pensado em 3 fases. A primeira fase era a palpação do pulso de forma manual, a checagem manual, formato tradicional, né? Para verificar quantas pessoas sabiam que tinham fibrilação atrial, ou aquelas que não sabiam, quantos poderia ser identificado através da checagem manual, basicamente, checagem manual. Na fase 2, então, foi aplicado, além da checagem manual, metade das unidades de saúde aqui em Joinville receberam um esfigmomanômetro digital para também testar, para que no final da fase 2 a gente pudesse avaliar qual funcionaria melhor e qual seria mais viável para difundir para todas as unidades. E a fase 3, que é a fase que nós estamos hoje, no ano de 2024, então, onde todas as unidades estão testando o formato que foi validado na fase 2. Se tiverem perguntas ao longo da apresentação, podem ir fazendo os questionamentos no chat, que aí, ao final, a gente esclarece as dúvidas. Bom, aqui são os objetivos, agora de uma forma um pouquinho mais detalhada, e mostrando também a relevância, o impacto, né, do FASUS para o sistema público, né? Então, além de identificar a fibrilação atrial e tratar ela o mais precoce possível para evitar o AVC, também o objetivo principal é diminuir a incidência de casos de AVC cardioembólico, mas também fazer a profilaxia da fibrilação atrial no SUS, né? Anticoagulando adequadamente esse paciente. Outros pacientes também, que a gente acaba tendo outros achados no eletrocardiograma, também olhar para esses pacientes com mais cuidado, direcionando corretamente. Então, além dos objetivos que eu já destaquei do FASUS, e o principal é reduzir a incidência de AVC cardioembólico por FA, tem outros aspectos, tanto científico quanto para o SUS, que são importantes destacar aqui, né? Como outros achados que são encontrados no eletrocardiograma, né? Enfim. Mas, basicamente, ele está estruturado em palpar o pulso de todos os idosos acima de 60 anos para detectar a fibrilação atrial, iniciar a anticoagulação o mais precoce possível para reduzir a incidência dos casos de AVC cardioembólico. Como que foi conduzida a fase 1, então? Na fase 1, a gente selecionou 5 unidades piloto, que foram as 5 unidades básicas selecionadas para conduzir a fase 1. Nesta fase, ele tinha o formato mesmo de uma pesquisa, então era aplicado um termo de consentimento nos idosos que eram convidados a participar do projeto FASUS, idosos acima de 60 anos, né, com consentimento, termo de consentimento esclarecido assinado pelo participante. Então, nessas 5 unidades, o formato da checagem de pulso era no formato manual, o laudo
é via telemedicina, né? E continua sendo essa mesma prática. E nesta fase 1 foram avaliados 500 idosos, no período de julho a novembro de 2021, que quando foi conduzida a fase 1. E aí foi feita uma análise comparativa entre essas 5 unidades, com a inclusão desses 500 idosos, e chegamos à conclusão, então, dos resultados da fase 1, que 2 de cada 3 idosos com fibrilação atrial na APS não tinham diagnóstico ou não recebiam tratamento para evitar o acidente vascular cerebral. E esses resultados da fase 1 corroboram com aquele estudo de 2015 realizado com os pacientes que já tinham tido o AVC, né? Que a maioria não sabia que tinha, os que sabiam não tratavam e os que tratavam estavam fora do alvo. Então, os resultados da fase 1, aplicado na prática, então, nessas 5 unidades, confirmou essa informação, né, de que 2 de cada 3 idosos não tinham diagnóstico, eles tinham a fibrilação atrial, porém não tinham diagnóstico, e aqueles que tinham não estavam tratando corretamente. Na fase 2, então, todas as nossas 56 unidades foram incluídas, foram selecionadas, então, metade delas para o braço A. Braço A é o formato da checagem manual, e as outras 50% das unidades foram para o braço B. Então, as outras 26 unidades receberam um esfígmo digital para checar o pulso, o ritmo do cardíaco. Esse estudo, então, foi realizado em 2023, a fase 2, no braço A, então, com a palpação manual, e o braço B com o esfígmo digital. E ambos, se encontrasse um ritmo irregular, então esse paciente era direcionado para um eletrocardiograma. Se ritmo irregular, realiza o eletrocardiograma. Em todas as unidades de saúde de Joinville, hoje, todas estão equipadas com eletrocardiograma. Então, o paciente não precisa ir para um serviço especializado para realizar o eletrocardiograma. Ele realiza na própria unidade. Eventualmente, se essa unidade ou aparelho estiver em manutenção, estiver sem equipe ou algum motivo para não realizar esse eletrocardiograma, esse paciente pode ser direcionado para a unidade mais próxima da sua casa, mas não para um serviço de média e alta complexidade para realizar esse eletrocardiograma. Então, todas as unidades hoje têm um aparelho de ECG. Então, o paciente chega na unidade de forma natural, seja para uma vacina, seja para a retirada de medicação, é oportunizado para ele, naquele momento em que ele chega na unidade, a checagem do pulso. Então, ele é convidado para checar o pulso. Ele não precisa ir para a unidade básica para uma consulta. Claro que pode ser oportunizado para esse idoso a checagem do pulso, né? Deve ser oportunizado a checagem do pulso durante a sua consulta com profissionais de nível superior. Entretanto, o objetivo do FASUS é que esse idoso, ao chegar na unidade, por qualquer motivo, por qualquer demanda, ele possa ser convidado a checar o pulso, né? Então, a partir da fase 2, a gente não aplicou mais o TSLE, já se tornou uma rotina nas nossas unidades, então a gente não aplicou mais o TSLE, então o idoso checa o pulso, a equipe de enfermagem anota o resultado, se o ritmo estiver irregular, ele já é encaminhado para o eletrocardiograma no mesmo dia ou até no prazo de 72 horas para que ele realize esse eletrocardiograma, para a gente não perder o tempo da identificação desse ritmo irregular também. Então, basicamente, a fase 2 é esse desenho que eu apresento aqui para vocês, que é a checagem de forma manual e a checagem através do esfígmo digital. São os 2 braços, né, que a gente separou as nossas unidades, então foi conduzido desta forma. Esse aqui é o aparelhinho que a gente utilizou na fase 2 e segue utilizando até o momento. Então, todas as unidades agora, todas as nossas equipes da Estratégia da Saúde da Família estão equipados com esse aparelho, né? Então, todas as equipes têm, e ele aparece esse tracejadinho aqui ao canto, que é o coraçãozinho todo tremidinho. Então, isso aparece no visor e denota que é um ritmo irregular. Então, se na presença desse sinalzinho, o paciente é encaminhado para o eletrocardiograma. E como que se deu a execução, então, do FASUS na atenção primária à saúde? O foco desse projeto é que ele aconteça desde a checagem do pulso,
até o tratamento com anticoagulação, ou o tratamento indicado pelo médico na identificação de uma fibrilação atrial, que ele aconteça todo na atenção básica. Então, ele foi planejado para ser executado na atenção primária à saúde, nas unidades básicas. E além do objetivo principal dele, que é rastrear a fibrilação atrial assintomática em idosos acima de 60 anos, com o objetivo de prevenir o AVC isquêmico cardioembólico, o FASUS trouxe outras implicações positivas para a atenção primária. Nós fizemos, durante a implementação do projeto, visitas em todas as unidades básicas de Joinville, para capacitar as equipes, para implementar o projeto, e com isso a gente teve uma conscientização maior das equipes sobre o AVC, o conhecimento, a gente levou a informação do que era o AVC, como prevenir, né, além de outros fatores de riscos que podem ser trabalhados também na atenção básica para reduzir o AVC. Então, a gente conseguiu levar para as unidades, para as equipes, essa conscientização dos fatores de riscos do AVC e também para a investigação correta da fibrilação atrial. Também a oportunidade de ter um eletrocardiograma disponível na atenção básica e desses idosos estarem realizando esse eletrocardiograma para verificar se é uma fibrilação atrial, aqueles que o laudo não veio com fibrilação atrial, a gente possibilitou achar ter outros achados nesse eletrocardiograma, né? Então, oportunizar para esse idoso, através do FASUS, o eletrocardiograma também permitiu identificar outras causas cardíacas, além da fibrilação atrial. O acesso, então, ao eletrocardiograma também é uma outra implicação positiva, que a gente traz como positivo, porque hoje todas as nossas unidades têm um eletrocardiograma instalado, funcionando, então permite um acesso mais fácil ao exame, não dependendo de uma fila ou, né, de um exame em serviços de média e alta complexidade. Também por decorrência do uso do esfigmo digital, também tivemos um aumento nas aferições da pressão arterial na atenção primária, comparando ali 2022 com 2023, tivemos um aumento significativo no número de aferições de PA, que também é um fator de risco, principalmente para o AVC hemorrágico. Então, a pressão alta, né, a hipertensão é um fator de risco importante para o AVC. Então, tivemos também esse aumento no número de aferições, né? Outra questão foi levando a abordagem do FASUS para as unidades, então houve uma mudança interna na cultura, né, das unidades, então alguns colocaram lembretes no seu computador, lembretes, né, nos murais, para que toda a equipe tivesse conhecimento do FASUS. E há também a questão das rotinas das equipes, né, que mudou com a implicação aí do FASUS e a inserção na rotina das unidades por conta da portaria que foi elaborada aqui no município. Então, tornando o FASUS uma rotina na prática assistencial da APS, né? Então, a gente tem uma portaria institucionalizada hoje, tornando o FASUS essa prática, né, rotineira nas unidades. Então, embora hoje estejamos na fase 3 do projeto, que é essa continuação, em que todas as unidades hoje estão usando o esfigmo digital para checagem do pulso, né, que na fase 2 foi identificado que era a melhor estratégia, então foi entregue esse aparelho para todas as unidades e todas hoje utilizam dessa prática. Então hoje a gente tem uma portaria municipal que torna o FASUS uma rotina nas unidades básicas, né, com a checagem do pulso, usando então o esfigmo digital. E na falta dele, pode ser checado de forma manual também. E quais são os resultados, então, do FASUS, os resultados que Joinville tem desde a sua implementação da fase 2, lá em 2023, e agora a continuidade dele em 2024? Tivemos até o momento, então, 26.923 idosos acima de 60 anos, rastreados na atenção básica, né, checado o pulso, identificado o ritmo cardíaco desses pacientes. Desse total de 26.923 idosos, destes 3.545 tinham um ritmo irregular. Então, ao checar o pulso desses 3.545, esses pacientes foram encaminhados para o eletrocardiograma.
Então, 26 mil pacientes foram checados o pulso e desses 3.500 foram encaminhados para o eletrocardiograma. Dos laudos que vieram com fibrilação atrial, então, tivemos 226 laudos. Então, dos 3.500 exames realizados, 226 vieram com laudo de fibrilação atrial. E desses, atualmente, a gente tem 215 pessoas, 215 idosos em tratamento com anticoagulação. Por que o total não é de 226? Porque a anticoagulação tem os critérios, o médico aplica a escala de Chades-Vasque, ele avalia a indicação para o uso ou não da anticoagulação, o início da anticoagulação, e dependendo de alguns critérios, o paciente não tem, ele é contraindicado o uso do anticoagulante, né? Então, por isso que a gente tem ali apenas 215 pessoas em uso da anticoagulação. Estamos acompanhando todos esses pacientes, né? Então, a gente tem uma equipe que monitora esses pacientes para verificar o uso do anticoagulante, como está o acompanhamento dele na atenção básica, e elaboramos, então, esse painel que nos permite esse acompanhamento mais fácil dos pacientes que são rastreados e daqueles que têm um laudo com fibrilação atrial. Estamos hoje, então, na fase 3 da execução desse projeto, então, aqui em Joinville. O objetivo nesse período agora, então, é manter os rastreios nas unidades básicas como uma rotina, monitorar os pacientes com FA, com fibrilação atrial, para evitar o AVC, que é o objeto principal do FASUS, implementar as melhores práticas na assistência aos pacientes com FA. Hoje, por exemplo, a gente tem o apoio da nossa unidade de saúde digital, onde tem um ambulatório virtual de anticoagulação. Então, esse ambulatório já acontecia antes, mas com a implementação do FASUS e com um aumento também no número de pacientes em uso de anticoagulante, essa equipe do saúde digital dá suporte para os médicos da atenção básica, então para teleconsultoria, e atende mesmo os pacientes em uso de anticoagulante até que eles fiquem no alvo para que sejam liberados, né, para serem acompanhados na atenção básica. Então, isso é uma parceria que a gente tem com a unidade de saúde digital, através desse ambulatório de anticoagulação virtual. E também uma outra questão bem importante é levar essa experiência, né, como a gente está fazendo hoje aqui, essa apresentação para vocês, e depois a gente faz um bate-papo no final para esclarecer as dúvidas, compartilhar essa experiência da implementação do projeto FASUS com outros municípios. Atualmente, a gente iniciou há um mês a implantação do FASUS em Itapoá, nosso município vizinho aqui. Já fizemos também as visitas lá nas unidades, estamos trabalhando com a equipe de Itapoá para implementar o FASUS lá, para que ele de fato se torne um projeto macro-regional, quem sabe nacional, para que todas as unidades de saúde do Brasil também possam checar o pulso, realizar o eletrocardiograma e prevenir o AVC, que é o objetivo principal do projeto, né? Ele iniciou como projeto, mas hoje ele se tornou já uma prática nossa na assistência do paciente que procura atenção básica. Então, basicamente, o projeto FASUS tem o objetivo de prevenir o AVC, né? Então, fibrilação atrial no SUS. Então, eu queria agradecer, eu encerro a minha apresentação e deixo aberto, então, para a gente abrir para perguntas e dúvidas. Perfeito, Juliana, obrigada. Pessoal, agora temos 20 minutinhos para a gente bater um papo. Queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, podem deixar ali pelo chat que a gente vai conversando. É um projeto... Pode falar. Eu queria compartilhar com vocês que é um projeto denso, um projeto amplo, e sintetizar ele em 20 slides, né, e conseguir apresentar para vocês toda essa dinâmica que a gente fez, essa segmentação em fases, né? Então, se surgir alguma dúvida entre uma fase e outra, por favor, pode perguntar, porque eu sei que realmente entender todo o projeto, né, é bastante coisa. Isso. Perfeito. Como que, assim, eu queria até saber, assim, de ti, interessantíssimo esse projeto em Joinville, e tu falaste da questão das pessoas querendo levar esse projeto para outras cidades também, principalmente dentro do nosso estado. Mas quais são, assim, os desafios que tu tem encontrado nesse caminho, assim?
Porque sendo um projeto bem grande, né, e bem, até como tu acabaste de falar, é um projeto bem denso, né, com bastante detalhes, como que tu acha, assim, que seria para levar para outro município os maiores desafios para esse passo a passo, assim, desde o início, né? Roberto, o principal desafio que eu assim encontro, não aqui em Joinville, mas talvez para outros municípios, é desmistificar essa questão de ter o eletrocardiograma na atenção básica, né? Porque o eletrocardiograma é um exame que geralmente ele é oportunizado em serviços de média e alta complexidade ou serviços de especialidades, né? Como cardiologia, ambulatórios especializados. Então, trazer esse exame para a atenção básica é um desafio, né? Oportunizar esse exame em todas as unidades do município, né? Mas, assim, posso dizer com certeza, em Joinville a gente tem 56 unidades e a gente conseguiu implementar nas 56, né? Então, é um desafio que é possível ser vencido. Mas ainda uma coisa que eu acho que é mais importante é a cultura. A cultura de identifiquei uma fibrilação atrial, preciso encaminhar para o cardiologista, preciso encaminhar para o hematologista. Não, a gente tem visto, né, ao longo desses 2 anos da aplicabilidade do projeto aqui, que a maioria dos nossos pacientes são conduzidos 100% na APS. O manejo dele acontece na APS, com esse apoio da teleconsultoria, com esse apoio da saúde digital, mas o médico da APS hoje consegue manejar o paciente lá, sem precisar encaminhar para um ambulatório de especialidade, para um ambulatório de cardiologia. Lógico, tem casos que precisam, né? Mas a grande maioria hoje consegue ser conduzido na atenção básica. Então, talvez o maior desafio seja essa questão da cultura, nossa cultura de encaminhar alguma condição ao especialista, quando, na verdade, pode ser manejado por quem está na ponta e que acompanha esse paciente no seu ciclo de vida. Então, é isso. Essa cultura de encaminhar, né, de terceirizar até a responsabilidade, né? É complicado de quebrar, porque muitas vezes não é muito a especialidade da pessoa, mas nós somos profissionais de saúde, a gente tem capacidade de interpretar, e se, obviamente, um caso mais simples, a gente consegue atender, né, primeiramente. Pessoal, alguma dúvida, mandem ali do bate-papo, vamos conversar com a Juliana. Nós estamos em poucas pessoas hoje aqui, 8 pessoas. Eu queria lembrar vocês, por enquanto, da nossa agenda de webs, aproveitando que a gente tem um tempinho. Depois vocês vão mandando, a gente vai aproveitando a Juliana enquanto ela está aqui. E eu queria lembrar para vocês que amanhã, dia 24, a gente vai ter um web seminário aqui sobre grupo de gestantes e casais grávidos, a experiência de educação em saúde. Para apresentar esse web seminário, nós vamos receber a Zaira de Oliveira e a Denise Finger. A Zaira é psicóloga da maternidade ali do HU. Ela é doutora em psicologia, consultora do Ministério da Saúde para o Método Canguru, coordenadora do grupo de gestantes e casais grávidos e preceptora também da residência integrada multiprofissional em saúde. A Denise é enfermeira da Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde do município de Saudades. Ela é especialista em saúde da família e também mestre em enfermagem. Então, amanhã, às 15 horas, a gente vai falar sobre os grupos de gestantes. Espero vocês por aqui. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Nada, seguimos nós. Um ponto importante que a gente precisa... Oi? Desculpa. Eu acho que um ponto importante que a gente precisa até trazer para a discussão e despertar isso nas nossas equipes de saúde, que é o envelhecimento populacional, né? O aumento da expectativa de vida. E aí, como eu até citei durante a palestra, né? O AVC e a fibrilação atrial são duas condições que, com a prevenção, a gente conseguiria evitar, né? Eu sempre digo que um coração bem cuidado vai evitar uma fibrilação atrial e, consequentemente, um AVC, né? Quando eu cuido
dessa pessoa, quando ela se cuida também, né? Então, a gente consegue chegar aí acima dos 60 anos, com um coração saudável e um cérebro saudável, né? Porque os fatores de riscos geralmente são os mesmos. E a idade é um fator de risco que a gente não consegue mudar. Então, a gente precisa chegar na terceira idade com uma saúde, né? Com um coração bem cuidado e um cérebro bem cuidado. Com certeza. E puxando um pouquinho para o meu lado aí da nutrição, o quão é importante a gente falar sobre alimentação saudável, né? Mesmo que quando a gente fala em alimentação saudável, a gente também fala sobre acesso à alimentação, né? E o preço e mesmo o acesso ao ambiente alimentar, ele não é propício para todo mundo conseguir consumir os tipos de alimentos que evitariam esse tipo de doença. Mas, enfim, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória, assim, como que tu estavas no projeto e aí começou no outro, como que foi isso? Uhum. Eu comecei como enfermeira, então, no Hospital São José, hospital referência aqui em AVC, no município, né, onde tem a nossa unidade de AVC e ele é referência para o AVC. E dentro do Hospital São José é onde tem esse banco de dados epidemiológico do AVC. Eu fiquei por 6 anos lá como enfermeira, né, e eu monitorava os pacientes que internavam nos hospitais privados e as outras 2 colegas enfermeiras monitorava os pacientes que internavam no Hospital São José, que é o nosso hospital onde tem o maior número de internações, né? E eu ficava cuidando dos demais pacientes. Bom, esse banco de dados tem mais de 15 anos, como eu citei, tem mais de 10 mil pessoas cadastradas no banco. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade, então, de ingressar no mestrado, também estudando o AVC, com o Dr. Cabral, na época, professor lá da Univille. E aí, quando ele escreveu esse projeto do FASUS, eu estava no último ano do mestrado, estava estudando os custos do AVC, não tinha nenhuma relação com a fibrilação atrial, mas na época nós 2 estávamos trabalhando juntos nos projetos lá do mestrado, e aí então ele convidou para participar desse projeto da fibrilação atrial, né? Inclusive eu participei da elaboração do projeto com ele, da parte escrita, a parte dos custos do projeto, enfim, né, do impacto financeiro que tem o AVC cardioembólico por conta da fibrilação atrial. Só que na época eu continuei lá, em 2018, no João Vasque, no banco de dados do João Vasque, e o Dr. Cabral trouxe a proposta, então, aqui para a Secretaria de Saúde, e na época quem assumiu a coordenação desse projeto aqui foi a enfermeira Aline. Atualmente ela está na gerência de vigilância epidemiológica, mas na época, em 2018, foi ela que fez toda a organização e estruturação para implementar a fase 1 do projeto. 2018, 2019, ela conseguiu implementar a fase 1. Quando estava tudo pronto para começar a rodar, infelizmente, o Dr. Cabral teve aquele acidente. Bom, 2019. Aí, 2020, veio a pandemia, né? A gente gostaria de ter feito 1 ano da fase 1, mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu. Por quê? Por conta da idade das pessoas. A gente gostaria que aquelas pessoas acima de 60 anos não fossem para as unidades para evitar que elas tivessem Covid. Então, a gente teve que reduzir um pouquinho a fase 1 para poder testar a metodologia, validar e continuar com a fase 2 depois, né? Então, a gente retomou o projeto, tivemos que parar por conta da pandemia e retomamos o projeto, então, no final de 2022, reestruturamos todas as unidades, capacitamos todas as equipes que já haviam sido capacitadas em 2019, mas tivemos que retomar todas essas novas capacitações. E aí, então, início de 2023, a gente iniciou, de fato, a fase 2. E aí, rodamos a fase 2, né? Fazendo os ajustes nas equipes que estavam sem eletrocardiograma, aquelas que não tinham esfigma, a gente foi organizando, então, para iniciar a fase 2. E foi isso. Então, desde 2022, então, eu saí do João Vasque, onde eu tinha essa experiência lá com os casos de AVC, o monitoramento dos casos de AVC, e tive a oportunidade, então, de vir aqui para a gestão estratégica e conduzir o projeto do FASUS, então, a partir da fase 2, porque a fase 1 já tinha sido implementada pela enfermeira Aline. E aí, junto em parceria com a enfermeira Adriana, que também vai participar com vocês, ela iniciou comigo, então, a implementação da fase 2 e a fase 3.
e atualmente estamos trabalhando, então, em parceria com os municípios vizinhos aí para levar o FASUS para os outros municípios. Que legal. Importante para a gente reduzir essa incidência, né? Complicado. E uma coisa bem importante que você falou, Roberto, você é nutricionista, né? E uma das características bem importantes pelo tratamento não adequado da anticoagulação para os pacientes que usam a varfarina é a orientação nutricional, é a alimentação, né? Por conta das folhas verdes, toda essa interação medicamentosa que pode ocorrer do uso da varfarina com alguns alimentos de folhas verdes, enfim. Então, isso também é importante, ter na equipe multidisciplinar o nutricionista para ter esse olhar também para esses pacientes, porque eles têm muita dúvida. Eles saem da unidade com aquele anticoagulante, até que entre no alvo, eles têm muitas dúvidas. Por isso a importância do ambulatório virtual, porque aí também tem equipe lá que pode esclarecer essas dúvidas, para evitar que esse paciente deixe de usar o anticoagulante, ou que use de forma errada, que é o pior, né? E que de fato ele fique dentro do alvo terapêutico, para evitar o AVC, senão, né, ele pode sangrar, enfim. E hoje, com os novos anticoagulantes também, isso já tem se tornado um pouco mais fácil, né, anticoagular os pacientes, enfim, mas ainda a gente não tem disponível no SUS. O que tem no SUS disponível é a varfarina e que tem essa restrição do cuidado alimentar que precisa ter com o paciente, né. Acho que é bem importante, né, para quem está nos acompanhando, e só lembrar, né, que dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Prevenção do AVC e que inúmeras outras atividades podem ser feitas nas unidades básicas de saúde para focar, né, na prevenção do AVC. O FASUS aqui é só uma das estratégias, né, a gente tem inúmeras outras possibilidades, como controle adequado da pressão arterial, controle do diabetes, tabagismo, então uma ampla possibilidade de estratégias que podem ser feitas, né? Justamente pensando aí na questão da expectativa de vida, nos nossos idosos, e também lembrando que o AVC pode acometer pessoas mais jovens, né? Então, vale reforçar a questão do estilo de vida saudável e lembrando que dia 29 é o dia da prevenção, né? Todos os dias são, mas dia 29 é o dia mundial aí alusivo à prevenção do AVC.